E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, muita paz, muito amor no coração, focados nos estudos e determinados à aprovação. Hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma ideia dos conectivos lógicos do raciocínio lógico proposicional, certo? Então, é uma ideia mais ou menos do que a teoria preconiza dentro do raciocínio lógico proposicional, certo? Então, eu espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, de compartilhar e clicar ali no sininho para as notificações do canal, tá? E não te esquece, claro, de se inscrever no canal Matemática do Ruiz com o prof. Gustavo Quevedo. Vamos lá, galera, que está chegando a prova. Bom, vamos começar assim, pessoal, tá? Vamos definir o que é proposição, proposição simples e proposição composta, tá? Então, para começo de conversa, o que é chamado de proposição? É toda oração declarativa, ou seja, é aquela oração, é aquela frase que vai ser ou verdadeira ou vai ser falsa. Tá? Ela não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Não existe a possibilidade de uma proposição ser classificada como verdadeira e falsa. Tá? Se liga ali na definição, ou é verdadeira ou é falsa. Uma proposição dita simples é uma oração que tem um sujeito e um predicado, ok? Representada por letras minúsculas, né? P, Q, R, S, T. Então, assim, muito simples, lembrando das nossas aulas de português, né? A proposição simples, ela vai ter um sujeito e vai ter um predicado. Essa é a definição formal, certo, galera? E uma proposição composta, ela vai ser a composição de duas ou mais proposições simples, ligadas por um conectivo. No português, pessoal, a gente normalmente não fala conectivo, a gente fala uma conjunção. Só que aqui no raciocínio lógico proposicional, eu não vou falar conjunção, porque conjunção é um tipo de conectivo. Então, conectivo, ele conecta duas proposições simples. O que são proposições simples? São orações que possuem um sujeito e um predicado. O que é proposição? É uma oração que declara alguma coisa que pode ser ou verdadeira ou pode ser falsa. Certo? Seguimos? Seguimos, galera. Olha só, pessoal. Opa. Olha só. Ué? Ah, tá aqui. Olha só, pessoal. Nós temos assim. Conectivos. Eles ligam as proposições simples, formando proposições compostas. Exemplos: Aline é recepcionista e Maurício corre aos domingos. Então, ali naquele caso, o E é o conectivo que liga as duas proposições simples. Aline é recepcionista, Maurício corre aos domingos. Fabiano voltou para casa ou Daniela fez as compras. Então, o conectivo ali, está destacado, é o ou, ligando as duas proposições simples. Ou você fica quieto ou saia da sala. Também nós temos ali um conectivo que é o ou. Ué, mas não são dois conectivos? O ou e o outro ou? Não. Tem um conectivo que vai ser o ou. Eu já vou mostrar para vocês a diferença. Se Jorge passou no concurso, então ele estudou muito. Então nós temos um outro conectivo ali que é o se então. Fiquem ligados, pessoal, que o conectivo ele não é uma palavra, uma expressão, né? uma palavra única. Pode ser uma expressão também. Então, se então é um conectivo. E o almoço será servido sem somente se o estoque estiver cheio. Então, ali o que está em destaque, o sem somente se, toda a expressão é um conectivo. Certo, galerinha? Muito importante frisar que os conectivos no raciocínio lógico proposicional, eles seguem um critério de validação, certo? O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje é uma ideia de lembrar da lógica, nossa lógica indutiva, diferentemente dessa lógica dedutiva. Vamos lá? Vamos começar pelo conectivo E, cujo símbolo é esse carinha aqui. Vou pegar a canetinha aqui para a gente começar a escrever. Ó, é esse símbolo aqui, né? É um acento circunflexo, né? É o V invertido. O conectivo E é chamado de conjunção e dá a ideia de simultaneidade. Simultaneidade é a ideia de ser ao mesmo
tempo, ao mesmo tempo. Olha o que eu escrevi ali, pessoal. A proposição composta formada exclusivamente por conjunção só acontecerá, ou seja, ela só será verdadeira se as proposições simples que a formam acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, se as proposições simples, todas elas, forem verdadeiras. Então, eu botei um exemplo ali, né? Paulo arrumou o seu quarto e Gisele fez a lição de casa. Aí tu deve estar te perguntando assim, ó, tá, mas eu não conheço o Paulo, tão pouco conheço a Gisele. Bom, mas se tu verificar que o Paulo arrumou mesmo o seu quarto, então, beleza, então isso é verdade, ok? Tu verificou que a Gisele fez a lição de casa? Ok, isso aqui então é verdade. Ora, se as duas situações estão acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, se elas se aconteceram, né, elas aconteceram, então toda a proposição simples ela vai ser verdadeira. Agora, a partir do momento em que uma das proposições não ocorrer, ou seja, for falsa, então a proposição composta vai ser falsa. Olha só, pessoal, existe uma ideia de que muitas vezes a gente precisa decorar os critérios dos conectivos. Não há necessidade, a partir do momento que tu consegue compreender qual é a ideia do que cada conectivo passa. Então, por exemplo, nós temos ali, Florianópolis situa-se em Santa Catarina, e Santa Catarina fica no Brasil. Tá, tudo bem. Então, a notação que eu poderia usar é P e Q. Então, P pode ser essa primeira proposição aqui, Florianópolis situa-se em Santa Catarina, essa aqui é a proposição P, e Santa Catarina fica no Brasil, essa é a proposição Q. As duas proposições são verdades, então a minha conjunção ela vai ser verdade. Os elefantes são mamíferos e os canários são minerais. Bom, os elefantes são mamíferos? Bom, isso é verdade. Agora, os canários não são minerais, eles também são animais, né? Também são mamíferos, olha o que eu ia dizer, né? O professor de biologia ia me matar agora. Os canários são minerais, isso é falso. Ora, isso aqui não é verdade ao mesmo tempo. Então, essa conjunção aqui, ela é falsa. Então, galerinha, o importante é vocês lembrarem de que ideia nós estamos tratando para cada conectivo, certo? Então, o conectivo E dá a ideia de ser ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando a tua mãe chegava para ti e falava assim, ó, olha aqui, ó, tu vai arrumar o quarto e vai arrumar o banheiro, ok? Beleza, tu tinha que arrumar o quarto e o banheiro. Não, tu tinha que arrumar ao mesmo tempo, não é isso? Mas tu tinha que fazer as duas ações, certo? Para que a frase da mãe fosse verdadeira, tá? Muito bem. O que nós temos? Nós temos o seguinte, pessoal, que podemos determinar os valores lógicos das proposições simples a partir do que a gente chama de uma tabela verdade. O que é uma tabela verdade, galera? A tabela verdade é uma tabela que apresenta as possibilidades das proposições simples formando a proposição composta, e depois nós temos o valor lógico da proposição composta. Então, vocês olhem na primeira coluna aqui, nós temos aqui todas as possibilidades de valor lógico da proposição P, tá? Então, a proposição P ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, falsa. Ah, professor, como assim? Como é que eu sei que vão ser duas verdadeiras e duas falsas? Bom, isso aqui num próximo vídeo eu vou explicar para vocês na ideia de como construir a tabela verdade. Mas pensa assim, ó, quais são as possibilidades que tu pode ter das proposições formadas, da proposição composta formada por P e Q? Tu pode ter P verdadeiro, Q verdadeiro, P verdadeiro, Q falso, Q verdadeiro, P falso, Q falso também. Então, aqui é um pouco de análise combinatória, ok? Então, assim, não vamos se preocupar com isso agora, a gente vai se preocupar agora, nesse momento, com os valores lógicos de cada uma das proposições e como isso afeta a proposição composta. Então, vocês vejam o seguinte, lembra do que eu falei há pouco tempo? Que o conectivo E, ele só vai ser verdadeiro, ou seja, ele só vai acontecer se todas as proposições simples que o formam, né, a proposição composta, forem verdadeiras.
Então, vocês veem o seguinte, ó, se P e Q forem verdadeiros, então a conjunção é verdadeira. Ó, o P e Q é verdadeiro. Nos demais casos vai ser tudo falso. Ué, por quê, professor? Bom, vamos lá, na segunda linha. Por que aqui é falso, né? A proposição conectivo E é falso? Porque o Q não está acontecendo. Por que na terceira linha é falso? Porque o P não está acontecendo. E por que na quarta linha é falso? Porque os dois não acontecem. Então, quando eu falo acontecer, é porque é verdade. Tá? Então, lembrando, conectivo E só vai rolar se as duas proposições, ou se todas as proposições, porque podem ter mais de duas proposições simples, forem verdadeiras. Ok? Muito bem. Aí, pessoal, nós temos um outro conectivo muito legal, que é o conectivo OU. O conectivo OU, que é indicado pelo Vzinho minúsculo ali, tá ali apareceu maiúsculo, mas é minúsculo, ele é chamado de disjunção ou disjunção inclusiva. Ele dá a ideia de, entre aspas, escolhe pelo menos um. O que isso significa? Significa o seguinte: a proposição composta formada exclusivamente por disjunção só acontecerá, ou seja, só vai ser verdadeira, se pelo menos uma das proposições simples que a formam acontecer, ou seja, se pelo menos uma for verdadeira. Então eu botei um exemplo ali, né? Gabriela é voluntária no abrigo, ou Hugo fez os exercícios da apostila. Tá, eu não sei quem é a Gabriela e tampouco conheço o Hugo, mas se pelo menos uma daquelas situações acontecer, ou seja, se pelo menos uma for verdadeira, então toda proposição composta também vai ser verdadeira, certo? Olha outros exemplos ali. Os alunos do curso gostam de português ou de matemática. Então é interessante lembrar o seguinte, olha, os alunos do curso gostam de português, isso eu sei. Tá, mas eu não sei se eles gostam de matemática. Bom, mas isso não importa, porque se eles gostam de pelo menos um dos cursos, então toda a proposição composta ela vai ser verdadeira. O Brasil é o maior país da América do Sul ou as aranhas têm antenas? Tá, só um pouquinho, professor, eu sei, o Brasil é o maior país da América do Sul, mas as aranhas não têm antenas. Tá, mas isso não importa, porque se pelo menos um está ocorrendo, pelo menos um é verdadeiro, então toda a proposição composta, formada por ou, então pelo menos uma vai ser verdadeira, então toda a proposição com ou também vai ser verdadeira, ok? Então vocês estão percebendo, já aqui de largada, a diferença entre o e e o ou. Às vezes, no nosso linguajar, no nosso dia a dia, a gente usa o ou no lugar do e vice-versa, ok? Então, tipo assim, ó, eu vou primeiro tomar banho desculpa, eu vou tomar banho e vou jogar bola e vou acessar o computador e tem coisas que não vão acontecer ao mesmo tempo. Aí não é uma questão de acontecimento, é de ser verdadeiro, ok? Aí nós temos a tabela verdade do ou. Percebam o seguinte, que aqui tudo vai ser verdade se pelo menos um for verdade. Então, aqui na primeira linha, os dois são verdades. Aqui na segunda e terceira linha, um é verdade. Quando é que vai ser falso ou? Quando todos forem falsos. Ok? Todos forem falsos. Então, peguem por aí. Se pelo menos um for verdade, então é tudo verdade. Se for todo mundo falso, então é tudo falso. Galera, é legal e é simples de lembrar. É óbvio, pessoal, para quem está vendo esse assunto pela primeira vez, principalmente a parte teórica, vai sentir um pouquinho de dificuldade, com certeza, certo? Mas aí é uma questão de parar, sentar, olhar de novo o vídeo. Se tu tem material, pode acompanhar o material lá e na sequência, nos próximos vídeos eu vou fazer alguns exercícios para vocês, certo? Galerinha, não sai daí que a gente já volta pro vídeo 2.